um cinéfilo desde criança, né? Tudo que eu sei da minha vida eu aprendi vendo filmes. Então eu sempre vi filmes, sempre fui apaixonado por cinema. Agora eu descobri que podia ser cineasta no final da minha adolescência, quando eu comecei a encontrar um grupo de jovens da minha idade que tinham os mesmos sonhos que eu. Isso reforça muito, né? Era um país na época que era muito difícil fazer cinema, que era muito difícil você ser cineasta, mas aquele encontro com aquelas pessoas, que seria mais tarde o Cinema Novo, foi que me alertaram para o fato de que eu podia realizar meu sonho de ser cineasta. A gente se encontrava muito nos cineclubes, nas sessões de cinema na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e nas universidades, que eram centros de manifestação cultural muito grande, né? Então, todos esses movimentos bossa nova, tropicalismo, tudo isso surgiu nas universidades. E o Cinema Novo é também um movimento universitário, de certo modo. Todos nós éramos universitários quando aquilo aconteceu. Minha mãe se assustava muito. Minha mãe dizia assim: meu filho, deixa esse negócio de cinema, vai fazer um concurso para o Banco do Brasil, aí você faz seus filmes no fim de semana. Meu pai não, meu pai entendia melhor isso, mas eu nunca tive problemas com eles nesse sentido. Mas eu saí de casa muito cedo, porque eles não iam me aguentar se eu ficasse. Né? A gente tem que dar um jeito de chegar até lá. Ele não pode ficar aqui. Zambi está cansado, precisa do neto para lutar contra os brancos. Ele tem de ir para Palmares. Temos que dar um jeito. Já pensei. O filme que me alertou para tudo que podia ser o cinema brasileiro foi Rio 40 Graus, que eu vi com 16 anos de idade. E quando eu vi Rio 40 Graus, eu me lembro que eu chorei vendo o filme. Eu digo, meu Deus, isso pode ser feito, né? Porque era um filme que, além de ser um belíssimo filme, era um filme que falava de coisas que me interessavam falar, né? E que eu não tinha visto antes, nem no cinema, nem no teatro, nem na cultura brasileira. Naquela época a televisão não existia muito, mas existia muito rádio, né? E o Rio 40 Graus me alertou para isso. O filme profissional, vamos dizer assim, 35mm, com película, coisa e tal, foi o 5 vezes Favela, que eu era um dos diretores. Era um filme produzido pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes, e que tinha 5 diretores que eram 5 universitários, cineclubistas, coisa e tal. Eu era um deles. E esse filme foi muito importante porque foi um dos primeiros filmes a falar de favela, a tematizar a favela na cultura brasileira. E também acabou sendo um marco do Cinema Novo, porque os 5 diretores eram eu, Léo Richman, Joaquim Pedro de Andrade, Marcos Farias e Miguel Bosch, todos cineastas que se tornaram depois os cineastas do Cinema Novo. Eu fiz um filme sobre escola de samba, chamava-se Escola de Samba Alegria de Viver, e era um filme sobre um conflito entre um líder sindical e um líder de escola de samba, que refletia muito o pensamento da época, né? Muito aquele nosso pensamento da época. E aí foi muito bom, foi muito bom. Depois o segundo filme, quer dizer, o primeiro longa-metragem foi o Ganga Zumba, que era baseado no Zumbi dos Palmares, que era uma lenda que eu via na minha casa em Maceió, eu sou alagoano, minha babá, uma velhinha, que chamava-se Bazinha.
E Bazinha me dizia, de noite me contava as histórias, porque a Serra da Barriga, onde se deu Palmares, é lá, pertinho de Maceió. E ela me dizia que o zumbi estava vivo e que ninguém pegava ele porque ele podia voar. E aí aquilo me impressionava para burro. E meu primeiro longa-metragem acabou sendo sobre o zumbi de Palmares. Se eu fosse ele, eu fazia assim, pra tu deixar de ser nego safado e andar enganando os outros. Não tô enganando não, seu feitor. Fui a pé a sua água e demorei uma coisinha, porque encontrei o Dudu no caminho. Muitos filmes que me deram muito prazer de fazer, que foram filmes que foram feitos com muita alegria, com muita satisfação, como, por exemplo, Chica da Silva, o próprio Bye Bye Brasil. Deus é Brasileiro foi um filme que me deu muito prazer, foi um filme muito gratificante no sentido assim da produção, das viagens que a gente fez, das pessoas que estavam no filme. Isso acontece sim, tem filmes que são mais agradáveis de fazer do que outros. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Não fique nervoso. Nervoso? Eu sou lá homem de ficar nervoso, rapaz. Nervoso é coisa de boiola. Eu tô muito com raiva mesmo. Quanto tempo leva até o continente? Você não é Deus? Então não precisa perguntar. Você é burro assim mesmo ou pegou sol demais na sua cabeça? Se eu apareço por aqui, não vou ficar fazendo espalhafato, nem dando bandeira de Deus. Não é o caso, e eu não gosto. Você não tem a menor cara de Deus, rapaz. Se eu fosse Deus das girafas, vinha com cara de girafa. Se não fosse o cinema, eu não estava vivo. Eu vivo e respiro cinema, não sei... Eu me sinto muito orgulhoso de tudo que eu fiz. Eu não sou o melhor juiz do que eu fiz. Eu não sou capaz de dizer, é maravilhoso, é horrível. Não, mas eu me sinto muito orgulhoso do que eu fiz. Tudo que eu fiz com muita sinceridade. Fiz acreditando no que estava fazendo. E vejo que, de certo modo, resultou. Eu vejo as pessoas reagirem aos meus filmes e fico muito feliz. Não, eu não sinto nenhuma frustração. Quer dizer, claro que frustração a gente sente. Eu ia dizer que não sentia frustração. Claro que a gente sente. Tem filmes que eu gostaria de ter feito e não fiz, né? Outros que eu fiz, mas não fiz do jeito que eu gostaria de fazer. Isso acontece, não tem o menor problema na vida da pessoa, né? Eu vejo que você está apaixonado por uma pessoa, aquela pessoa não quer nada com você. O que você pode fazer? A culpa não é sua, né? Entendeu? Então, às vezes isso acontece, mas eu não tenho nenhuma queixa, não. Eu não tenho... Essa coisa de olhar muito para o passado não me interessa muito, não, sabe? Porque é o seguinte, no mito humano, tem os mitos humanos de olhar para o passado que me deixam muito feliz de não gostar de olhar para o passado. Você vê, Eurídice de Orfeu foi olhar para trás e ficou no inferno, né? E a mulher do Lote, que foi olhar para trás, sobre Sodoma e Gomorra, virou estátua de sal. Então eu não olho para trás, eu prefiro olhar para frente. O que a gente poderia acrescentar mais essas redes sociais mesmo, de falar assim, a gente tem uma TV e a gente está buscando essa linguagem. Pela sua ótica, o que a gente deveria fazer? O que vocês estão fazendo. Eu acho que tem que ser sincero, eu já disse isso aqui hoje, é preciso fazer as coisas com muita sinceridade e tentar fazer as coisas que não foram feitas ainda, né? A web tem essa grande vantagem, essa grande beleza que ela lhe dá total liberdade para você usar como você achar melhor, né? Então eu acho que você deve usar essa liberdade. Usar a liberdade significa, antes de qualquer coisa, criar coisas que não existiam antes da sua criação.